Fala galera, PSI, tudo bem? Meu nome é Rafael Rosa, eu sou neuropsicólogo e hoje eu queria aqui trazer essa aula aqui sobre o nosso código de ética, que é a Resolução 10 de 2005, né, do Conselho Federal de Psicologia, que é um conteúdo cobrado praticamente em todos os concursos que vão ser da área de psicologia, porque é uma matéria obrigatória aí que tem que ser cobrada dentro desse espaço, né? Então, eu vou trazer aí essa parte da apresentação do código, né? Muitas vezes a gente, na hora de estudar para um concurso, quando a gente não tem uma experiência, a gente pula essa parte da apresentação, porque quando a gente pega o código de ética, a gente já quer logo ir para as partes, né, dos artigos, dos valores fundamentais, do que vai ser cobrado ou não, né? E aí a gente acaba esquecendo de dar essa importância aí para essa primeira parte aí do campo da apresentação. E é o que nós vamos abordar aí hoje, né? Então, é uma aula voltada aí para concurso, ou seja, não é voltada para um contexto acadêmico, então a gente não vai entrar aqui num espaço de discussão se a gente concorda ou se a gente não concorda com o que está sendo colocado lá, se a gente vai fazer uma crítica que o código, né, não explica ou não nos protege de uma forma mais adequada da nossa conduta, né? A gente vai aqui entrar dentro desse espaço que é para a gente poder olhar aquela questão e conseguir perceber que está sendo cobrada justamente daquela forma que está sendo apresentada ali dentro da área do concurso, né? Então, deixa o seu like aí, e aí a gente agora já vai entrar nessa parte aí para falar um pouquinho da apresentação desse nosso código de ética aí, que como que ele está sendo colocado dentro aí das cobranças das questões aí de concurso. Então, vamos lá? Bom, pessoal, então a gente já vai entrando aí nessa parte aí, né, da parte da nossa resolução aí, né, 10 de 2005, né, que é o nosso código aí que está, né, em vigor dentro do nosso contexto aí atual. E a gente vai falar um pouquinho justamente dessa parte que a gente falou aí, da parte da apresentação. Mas antes da gente entrar já diretamente nessa parte da apresentação, eu gostaria aqui de deixar algumas dicas, né, de estudo para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre essa parte antes da gente começar entrar no conteúdo propriamente dito. Que a gente precisa muito tomar cuidado, né, com esse estudo acadêmico com o estudo de concurso, né? Ou seja, quando você vai estudar ali para concurso, a gente precisa suspender muito dessas questões do que a gente viu na faculdade, do que a gente acha da nossa prática, se a gente concorda ou não concorda, do que a gente vai fazer essas reflexões. A gente precisa deixar isso muito suspenso naquele primeiro momento e focar de como que isso vai ser cobrado, de como que o examinador vai querer cobrar esse conteúdo. Então a gente não vai ficar criando polêmicas e entrando se concorda ou não concorda, ou se a gente acha que isso está desatualizado ou não está, se a gente vai, né? Por que não? Porque ele vai cobrar o conteúdo que está colocado ali por escrito, né? Então é uma resolução, é uma lei que a gente tem que seguir e aí a gente vai responder simplesmente do jeitinho que está lá. Então a gente vai deixar essa parte aí, né, para pular um pouquinho com relação se a gente concorda ou não concorda, né? Então a gente tem que ler mesmo, né, o nosso código por completo, desde aí dessa apresentação, né, até as outras partes aí de como que ele vai ser colocado, né, nos valores fundamentais, no que é vedado, no que a gente pode fazer, né, das disposições gerais, né, a respeito desse código que vai falar sobre as punições, do que como ele vai ser colocado, né? E a outra dica aí é a gente realizar exercícios, né, dessa banca que está elaborando o concurso que você vai estudar. Por que que é importante, né? Porque cada banca vai ter uma pegada diferente sobre o conteúdo específico, né? Vai ter bancas que vão pegar a literalidade da lei, trocando aí pequenas palavras, né, ou mudando um termo ou outro, né, para fazer aquela pegadinha, né? E aí a gente vai ter que entrar mesmo naquela parte, né, de praticamente quase que decorar ali, né, os incisos que estão ali, porque às vezes vai fazer um pouquinho dessa mudança, e vai ter bancas que vai trazer um conteúdo mais cobrado, né, para uma reflexão de um conteúdo mais construído, de que, né, vai trazer ali informações a mais que não está no código a respeito de uma reflexão a respeito de um construto construído, né, não na literalidade da lei, mas sim na interpretação daquilo que está sendo colocado. Então, né, fazer questões ajuda muito, mas a gente também tem que prestar atenção aí nisso, né, de que a gente precisa focar na banca que está sendo colocado. Se você ainda não sabe qual que é a banca, beleza, né, você coloca uma parte mais generalizada, mas se você já sabe a banca, você tem que, né, fazer esse filtro aí com relação a isso, né? Então vamos lá, né, dando um pouquinho de sequência, somente essas dicas aí, para que, né, você tenha uma produção melhor nessa parte do estudo, e aí a gente já vai entrando, né, para a gente contextualizar, né, de como que esse, né, código nosso ele foi aprovado, que ele foi construído, né? Então, ele entrou em vigor, né, na data em que se comemorava o Dia do Psicólogo, né, no ano de 2005, e ele é um documento que vai constar aí 7 princípios fundamentais
e 25 artigos. Vão ser distribuídos em 2 capítulos, né, que vai ser o das responsabilidades do psicólogo, que vai entrar tanto os deveres, né, quanto as restrições e as disposições gerais, né, que vai entrar aí no campo aí voltado, né, sobre essas questões aí de responsabilizações, de possíveis punições com relação a essas condutas aí do psicólogo, né. O Código de Ética, né, profissional de psicologia, ele foi apresentado através de uma construção democrática, né, ou seja, ocorreu participação dos psicólogos aí através dos conselhos, né, de fóruns, né, de encontros, né, e através também da sociedade, né. E ela revogou esse último código que foi de 87, né, e entrando em validade aí em 2005, né, que é o nosso último códigozinho aí, né? Então, inicialmente, né, nessa apresentação, que é a parte aí que é do código de ética, antes, né, de vir aquela parte né, dos princípios fundamentais, a gente já vai entrando aí num conteúdo importante, né, que ele vai colocando essas informações importantíssimas que são cobradas nas provas, né, que ele vai colocar, né, que toda profissão, né, que visa garantir essa boa prática, né, e elevados padrões, ele vai exigir, né, a existência dessas normas éticas, para que garanta, né, essa boa relação entre o profissional, a sociedade, os seus pares, né, entre uns e os outros. Essas normas, né, elas devem procurar e fomentar uma autorreflexão de cada profissional a respeito de sua praxis, compreendendo as responsabilidades da sua prática, né? Então aqui a gente já entra nessa partezinha que a gente está falando, né? Então que essas normas éticas, né, elas não são normas técnicas que vão ser colocadas dentro desse documento. Ela vai ser colocada, né, são essas normas éticas, né, que vai visar que o próprio profissional faça uma autorreflexão daquela prática. Se tá condizente, né, com os valores que são esperados ali, tanto pela sociedade, quanto pelos colegas, quanto pelo atual momento que a conjuntura do país está passando, né, pelas evoluções e pelas constantes mudanças, né, dentro desse espaço. Então, ele visa isso, né, para que ele seja, não seja uma coisa enrijecida, né, ele seja um documento que você vai sempre estar tendo que autorrefletir sobre a sua prática dentro desse contexto, né, dependendo do período e da prática que está sendo colocado aquele conteúdo ali naquele momento social, naquele momento político, naquele momento cultural, né, que a gente vai ter que fazer essa reflexão aí sobre esse conteúdo, né? Então é uma parte para a gente já pegar, é a autorreflexão de normas éticas, né? Então não são normas ali técnicas. Nessa apresentação vai ser colocado sobre essa missão desse código, né, que a missão primordial de um código de ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e sim de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas envolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria. Ou seja, novamente ele está dizendo aqui, né, que a função de um código de ética não é normatizar a técnica daquela profissão, mas sim das normas éticas, né, de conduta ali que aquela pessoa vai ter que ter, né, perante a sociedade, perante, né, os valores daquele momento, do que está sendo colocado, estabelecido na lei para ser cobrado aí, né? Então a gente vê que ele reforça várias vezes essa parte aí dessa autorreflexão, dessa conduta, né, que vai fazer essa pesquisa aí juntamente aí com né, perante a sociedade a nossa prática aí. E vai falando aí, né, que não é normatizar a natureza técnica, né? E aí a gente vai falando novamente, né, que ele vai expressar, né, a concepção de homem, de sociedade dentro das suas relações, ela vai expressar os valores universais com base dentro, né, dos direitos humanos, né, o respeito ao sujeito humano, os seus direitos fundamentais, vai refletir, né, a realidade do país sociocultural, sendo assim, né, não são regras imutáveis. Então aqui ele já deixa muito bem claro, né, que ele vai refletir a realidade do país, né? Então não é algo enrijecido, não é algo taxativo que vai dizer ali que não pode ser mudado, né? E ele vai atender a evolução do contexto institucional legal, né, que foi através aí, né, da promulgação da Constituição de 88, né, e as demais legislação. Então aqui também é outra parte importante, né, que ele vai estar colocando no que ele vai se basear, né, essas normas éticas. Então, se caindo alguma pergunta, né, no que ele se baseia, ele vai se basear muito nisso, né, nos direitos fundamentais do indivíduo, na proteção desse indivíduo ali pelos direitos humanos, né, nessa questão do indivíduo como ser humano. Também vai estar falando, né, de que a nossa prática ela tem que ser, né, visada justamente naquele momento que o país está passando, né, sociocultural,
qual que é aquele momento, o que está sendo colocado, o que vai ser de valor naquele momento, né, que você está vivenciando, né, essa sua prática. Então, baseando nesses princípios fundamentais aí, né, que é colocado na própria Constituição e demais legislações, a gente vai ter que refletir, né, isso daqui está garantindo os direitos fundamentais desse indivíduo? Isso daqui está garantindo, né, a dignidade dessa pessoa aqui nos direitos humanos que ela tem, né? Então, isso vai servir para embasar, né, essa reflexão desses conteúdos aí que a gente vai estar tendo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido aí a legislação. E aí ele vai colocar, né, essa parte aí de como que ele foi formulado, né? Ele é considerado o terceiro da profissão, né, que ele vai responder esse contexto organizativo dos psicólogos, no momento que o país, né, e o estágio de desenvolvimento da psicologia naquele momento, né? Então, como campo científico profissional. Esse código de ética pautou-se pelo princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que um conjunto de normas a serem seguidas pelos psicólogos, né? Então aqui é um instrumento de reflexão, de novo, né, colocando bem claro do que esse conjunto de normas aí que vai ser colocado aí, né, para o psicólogo atuar. Então, ou seja, né, ele vai fazer essa autorreflexão do que trazer essas normas de conduta, né? Né, isso quanto tempo que eu tenho que ficar na sessão, como que eu tenho que atender, se tem que ter divã, se não tem que ter divã, se posso colocar determinados é, instrumentos ali dentro, né, daquela prática. Como que a TCC tem que trabalhar, como que a psicanálise tem que trabalhar, como que, né, a Gestalt terapia tem que trabalhar. Não vai apresentar essas normas técnicas, né? Ele vai apresentar ali as normas de conduta, as normas éticas, para que a gente reflita, né, se aquilo vai caber ou não vai caber dentro dessa prática, né? Então, ele já deixa mais claro aí novamente, né, sobre essa visão e essa postura aí do nosso código, né? Então, vamos dar sequência aí, né, para a gente passando um pouquinho, né? Então ele vai buscar, né, valorizar os princípios fundamentais como grandes eixos, abrir espaço para discussão pelo psicólogo dos limites, né, e das interseções relativas aos direitos individuais e coletivos, aí contemplar a diversidade né, que configura o exercício dessa profissão, e aí, né, a gente vai entrando, né, em várias áreas, seja hospitalar, seja clínica, seja de trânsito, né? Então ela vai tentando contemplar essa diversidade aí dentro dessa nossa profissão e estimular reflexões que considerem, né, a profissão como um todo nas suas práticas particulares. Então, né, ele vai trazendo nessa parte aí que ele vai fortalecendo, né, de que a psicologia é esse campo científico de busca, né, para se fortalecer dentro dessa prática, dentro daquele momento que a sociedade está passando, né, e dessas práticas aí, baseando novamente, né, nos princípios fundamentais, nos direitos humanos, né, e nessa legislação e nesses diferentes contextos que o psicólogo pode estar atuando ali dentro da sua prática, né. Então, é mais ou menos essa a ideia aí que está sendo colocada. Agora a gente vai ver aí como que essa parte desse conteúdo aí ele vai ser cobrado, né, dentro dos concursos públicos aí da parte da apresentação, tá, pessoal? Então deixando claro aí que a gente está falando um pouquinho sobre isso, né? E aqui, né, uma questão do CESP, né, que vai falar um pouquinho aí pra gente, né, sobre esse conteúdo, né? Então ele vai dizer: a missão primordial do Código de Ética Profissional de Psicólogo é. Aí a gente vai vindo as questões aí, A, B, C e D. Ele vai falando aí na questão A, é normatizar a natureza técnica do trabalho. B. Promover a saúde e orientar os profissionais psicólogos a acolher, atuar com ética, técnica, conforto, cuidado e, além de tudo, empatia. C. Estabelecer um conjunto fixo de normas imutáveis no tempo. D. Definir um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria. Ou seja, pessoal, então aqui ele deixa muito bem claro, né, do que está sendo colocado na apresentação desse código, né? Então, se a gente pulou essa parte que está a apresentação, a gente teria dificuldade de responder essa questão, porque a gente poderia, né, imaginar ali que o nosso código de ética ele serve para orientar os profissionais, acolher, atuar de forma ética. E aí a gente poderia se embananar um pouquinho, né? A questão A, né, ela vai já deixando bem claro aí, né, que é normatizar a natureza técnica do trabalho, a gente já vai excluir ela aí, né, porque ela não serve para normatizar, né, a natureza técnica do nosso trabalho. Então a gente já pularia essa daí, né? A questão C, estabelecer um conjunto fixo de normas imutáveis no tempo. Não, a gente acabou de falar sobre isso, né, que ela não fixa essas normas não são imutáveis no tempo, né? Pelo contrário, elas são mutáveis, né? Então isso deixa muito claro. A letra
letra D, né, que ela vai colocar, definir um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria. Então aí, né, ela foi bem sucinta, bem objetiva de colocar, né? Por que que a B ela não está correta, né? Porque aí está trazendo, né, uma prática, uma parte técnica, né, que ela vai estar colocando, né, que é o acolhimento, a ética, a técnica, o conforto, né, além da empatia. Ou seja, isso aí são um conjunto de normas técnicas que o profissional teria que ter. Né? E ele não vai abordar, né, isso daí, né? Como que a gente teria que ter empatia, como é a forma da gente colocar o paciente numa situação de conforto, de cuidado, né, de empatia e dessa parte técnica, né? Então isso daí deixa muito bem claro e aí a gente poderia, né, cair aí às vezes nesse peguinha de achando, né, que é uma questão bem bonitinha, né, que realmente, né, fala muita questão, que isso aqui é a nossa obrigação, né, que a gente tem que promover a saúde, orientar os profissionais, né, para a gente saber acolher, atuar com ética, técnica, conforto, cuidado. Mas aqui, né, não é um conteúdo que é abordado no nosso código de ética. É o seu dever, né, trabalhar daquela forma que está sendo colocado naquela questão, mas ela não é abordada dentro do código de ética aqui, né, como que seria, né, eu trabalhar com empatia com o meu paciente, como que seria eu trabalhar, né, que eu forneça, né, um espaço de conforto para esse paciente. Então, o nosso código de ética, ele não vai trazer essas normas aí de como que seria essa prática aí, né. Então, como a gente já falou um pouquinho, a gente teria que ficar aqui com a letra D, né, que é definir o padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento, né, dentro dessa parte aí, né. Então a gente já fica de olho aí, né, que essa A e B são as partes técnicas, né, que foram colocadas, a questão C é errada porque ela vai mostrar, né, que aquela questão são, né, que as normas não são imutáveis e a letra D é a literalidade desse texto aí que foi colocado dentro dessa parte aí. Vamos para mais uma para a gente finalizar? Né? E aí vai trazendo também de novo do Sebrasp, né, que vai colocar. O mundo do trabalho exige dos profissionais da área de psicologia, além da formação técnica, a capacidade de compreender e respeitar o pluralismo multicultural da sociedade, no qual as pessoas têm ideias e valores diferentes e, consequentemente, comportamentos distintos. Acerca da ética profissional, julgue os itens a seguir. O Código de Ética Profissional prevê as hipóteses de desvio do psicólogo em suas atividades profissionais, estabelece normas técnicas para o exercício da profissão, bem como os princípios e deveres que sirvam como instrumento de reflexão para uma boa atuação. E aí, pessoal, né? O que que vocês acham aí dessa questão? Aí, tá bem bonitinha, né? Se a gente lê com muita rapidez e se a gente não, né? E se a gente pulou essa parte da apresentação, a gente aí provavelmente entraria nessa parte aí, né? De confusão, porque é uma questão bonita, bem escrita, né? E a gente não consegue olhar ali nada de errado se a gente, né? Não olhar que ele está falando da ética, ou seja, né? A questão nem colocou, né? Que é a resolução 10, mas quando ela coloca aí dessa conduta ética, a gente está falando sim, né, do nosso código de ética. E aí a parte que está errada é justamente essa, né, que é estabelecer normas técnicas para o exercício da profissão. Né? Então aí é a parte que ficou errada, né? Então ele vai trazer né, as hipóteses de desvio, vai, né? O que é vedado, né? O que a gente não pode, né? Quais são ali, né? Os tipos, né? De punições que poderia ter, né? Vai falar um pouquinho também, né? Que é um instrumento de reflexão para uma boa atuação, mas, né? A gente não vai trazer e estabelecer essas normas técnicas aí, que é a parte que está errada essa questão, tá certo? Então aí o gabarito é errado, né? E a gente finaliza aqui por agora essa parte da, né, apresentação do nosso código. Espero aí, né, que tenha ficado claro, né, para vocês aí com relação a como que essa apresentação ela é cobrada, né, então a gente não pode pular ela, a gente precisa, né, apropriar desse conteúdo aí. Espero que vocês estejam gostado, deixe seus comentários aí a respeito dessa aula para que a gente possa estar produzindo aí os demais conteúdos, né, que seriam da parte ainda, né, de continuidade do código de ética. E aguardo vocês aí, espero que tenham gostado e ajudado aí vocês a clarear um pouquinho os estudos e até breve, pessoal. Tchau, tchau.